Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada por ter desejado passar esse momento juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É muito bom estar aqui, é muito bom ter você conosco. Esse programa é para você e é uma alegria que você goste. Eu creio que a pauta de hoje deve ser muito gostosa. Todas elas nos trazem algo novo, algo maravilhoso, não é, Mirtz? O objetivo das nossas conversas são esse mesmo, sabe? Que através de um bate-papo mesmo, centrado sempre no nosso manual de vida, que é a Palavra de Deus, possa ajudar você como tem ajudado a nós, Sim, né? É verdade. E hoje não é diferente, a gente escolheu falar sobre medo de rejeição. Porque você que está conosco sempre deve ter ouvido, né? Tem muita coisa para falar sobre rejeição, né? Porque é uma ferida emocional muito, muito comum. Eu acho que numa dimensão menor ou maior, todos nós, eu, você que está nos ouvindo, algum dia sentiu isso, não sentiu? Né? E principalmente quem tem assim mais irmãos, né? Normalmente a gente se acha um pouco menos protegido. Todos precisamos viver essa experiência. Realmente a gente passa por isso. Só que o que a gente tem que ter cuidado, porque os níveis dessa rejeição, a maneira como você se sente rejeitado, às vezes pode marcar sua vida inteira, né, Conceição? Pode se tornar um problema de saúde, inclusive. Né? De saúde mental, saúde física e tudo mais. E algumas pessoas, inclusive, antes que ela aconteça, eu até coloquei o título da pauta de medo de rejeição, porque por saber dela tem medo mesmo, né? Antes de viver isso, né? Eu acho que foi o caso, já que nós sempre pautamos na Bíblia, do primeiro livro da Bíblia, Adão mesmo. Quando ele viu que fez o que não devia ter feito, ele foi se esconder de Deus. Sim. Ele teve medo de ser rejeitado por Deus, de ser punido. O que vai acontecer depois de uma atitude errada? Tudo errada, né? Então, existe o ser humano, a gente tem essa coisa de querer ser aceito por todos, né? Só que é uma coisa da humanidade, porque sim, é da humanidade Jesus mesmo. Passou por tudo isso, por também foi rejeitado. Faz parte da vida. Mas tem que saber lidar com isso. Nós temos essa necessidade, sim. Se você fizer pesquisas a respeito disso, a gente sempre pauta nossas conversas apoiadas também em pesquisas, às vezes científicas, às vezes de estudiosos do assunto, né? Eles apontam que a rejeição, elas têm o potencial de destruir completamente, de desestabilizar o senso nosso fundamental de pertencer. Pertencer. Né? E é interessante porque é uma coisa muito grave essa questão da rejeição. Só que muitos que são rejeitados, até no animalzinho, não só no ser humano, eles são rejeitados e eles alçam voo de uma forma que eles se sobressaem. Então, essas são alça para outro lado. Né? Realmente, esse é uma boa história, a gente vai chegar lá, caminhar para isso, porque... como é que você reagiu? Você pautou uma coisa bem legal. Às vezes a rejeição é um degrau para você sair da onde está e fazer. Ou também ela pode te levar para baixo, né? Sim. Então, sabe por quê? Porque entre os estudos também, eles dizem que a dor da rejeição, que é uma dor da alma a princípio, né? Ela é tão difícil de suportar quanto a dor física, aquela que está no teu corpo. E eles concluíram que o cérebro, para aliviar a dor, ele tem um mecanismo, né? Então, ele atua também da mesma forma em relação à rejeição, né? Sim, ele bloqueia. Então, os caminhos cerebrais da ativação da dor da rejeição é igualzinho o da dor física. Sim. Né? Por isso, eu acho que a gente tem que sempre conversar, saber as origens de situação,
como a Conceição colocou, começa lá na família. Família numerosas, principalmente, Sempre né? tem um que se sente rejeitado, é verdade. Vai, né? Ou até dois, né? Nós conhecemos alguns casos que a gente lida com família, de filhos que não são rejeitados, mas se sentem rejeitados. Pois é, né? Bem assim mesmo, né? E a gente vai encontrar na Bíblia exemplos de como pessoas lidaram com rejeição, ela nos apoia. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito tem o objetivo de valer para o nosso crescimento e tudo, né? Então, à luz da palavra, a gente vai encontrar histórias assim, né? Por exemplo, no livro de Gênesis vai contar a história de José. O que aconteceu né, com José, né, Conceição? Preferido do pai, ostensivamente preferido, causou um problema familiar. Os outros se sentiram rejeitados e tomaram atitudes. E ele também, de certa forma, né, Mirtz? Se você olhar a história ele também se sentia se a gente olhar, funcionava bem assim. Os irmãos se sentiam rejeitados pelos pais em relação a ele, e ele era rejeitado pelos irmãos. Né? É um ciclo, às vezes, né? É um ciclo, e acontece mesmo. E como acontece? Às vezes a gente olha, Mirtz, e acha que a família tem que ser perfeita, né? E cobra da nossa família. Só que cada ser humano é único. Na família mesmo ali, a gente vê quantos defeitos, quantas falhas. E aquilo ali já é para mostrar pra gente que faz parte da nossa vida. Faz parte e vai mostrar um caminho de redenção, para que essas coisas, em algum momento da vida, se ajustem, sejam superadas. Agora, se demora, se encontra caminhos errados, o preço é alto, né? Tem o caso de Esaú e Jacó também, né? Também, que é outro caso, né? Sim. E casos nossos, eu já falei, nós somos em 5 filhos. Bom, de 5 filhos vai ter um que realmente vai ser o do meio, né? Vai ser o sanduíche de tudo. Tem 2 primeiros, 2 depois. E na nossa família, a do meio, ela viveu anos debaixo de um sentimento de rejeição que ela só conseguiu confessar quando ela se converteu. Quando realmente ela teve um encontro com Jesus e tudo, né? E foi na idade adulta. Aí ela foi ter uma conversa com a minha mãe para resolver isso. E ela foi surpreendida com a colocação da minha mãe, sabe? Em relação ao sentimento que ela tinha dos 5. Porque ela fez uma pergunta assim para minha mãe. A mais velha era preferida, o mais novo era preferido do avô, o outro era... Eu era preferida de quem? Alguém tinha, sabe aquela dor de rejeição, né? Alguém tinha. E aí a minha mãe compartilhou uma coisa com ela que nem nós sabíamos. Minha mãe falou assim, olha... A gravidez do primeiro filho, eu acho que para minha mãe, para muitas de nós, a gente tem um sentimento de felicidade, mas de apreensão, é o novo para a gente. Não é a melhor gravidez da vida da gente, às vezes, a primeira, né? É tudo novo, né? Muito novo, muito incerto, né? Ainda mais na época da minha mãe, que tinha filhos em casa, né? Ela morava em cidade pequena e tudo mais. Então, ela diz, não foi. Ela falou a segunda gravidez, né? Porque também o controle de natalidade daquela época não era assim. Ela falou, a segunda gravidez, nós estávamos vivendo o pior momento financeiro da nossa vida como casal. Ela falou, de todas as 5, a sua foi para celebrar o melhor momento da nossa vida. Puxa. E ela não sabia disso, sabe? Ela carregou uma rejeição, um engano, né? Sim. Um medo. Isso é importante a gente falar, porque às vezes você cobra... É natural no ser humano querer ser aceito, né? Isso é uma coisa natural da nossa alma, querer agradar, querer ser aceito. Só que a gente tem que ter consciência que a gente não consegue agradar todo mundo. E a criança, às vezes, ela é amada, mas ela já tem uma natureza, muitos que sofrem a rejeição, carente. Ela precisa de mais atenção, ela deseja mais atenção. Então, às vezes, é uma coisa criada por nós. Eu fui a filha mais nova, né, Mirtz? Então, eu já peguei todas as regalias. Mima de um lado, mima do outro, outro mima daqui, outro cuida dali. Entende? Eu não vivi essa situação. Mas, normalmente, no meio do ciclo...
Porque o primeiro nasce numa maravilha, o segundo já é uma coisa comum, o Já terceiro, então, sabia. nem se fala. O quinto, como se tinha antigamente 12 filhos, Pois você faz uma ideia o que acontecia numa família. Aí você diz, são problemas modernos? Não são, queridos. A gente está vendo antigos. que tempos bíblicos a gente via essas coisas, só que talvez não se desse importância, achasse que não valia a pena investir nisso. Ou até nem se falava, porque, como você falou, a sua irmã, ela foi conversar com sua mãe. Mas muitos dos filhos, por exemplo, desses 12 filhos, nem conversaram com o pai sobre isso. Não tinham essa abertura, não dava. E outra coisa, e aí você pode até pensar, talvez uma mãe de 5 filhos, de 10, hoje não, mas talvez não tivesse tempo. Porque uma coisa a gente percebeu depois nessa história, que ela apresentava sinais de criança que tinha sentimento de rejeição e que a gente encarava com... Por exemplo, ela brigava na escola. Olha, se você tem um filho, chamar atenção, né? Então, ela tinha... Então, a gente tem que perceber, para a gente tratar o problema, a gente tem que perceber esses sinais. Sim, a criança dá sinais. Dá sinais, e cada uma do seu jeito, né? Sim. Porque, como a Conceição aventou a primeira possibilidade de você usar a rejeição como um trampolim para a mudança completa, que são raros os casos, né? Sim. É mais comum você pode buscar compensar, tentar pertencer, servindo todo mundo às vezes, sabe? Às vezes você vê uma pessoa, nossa, como ela é alto astral, está sempre ajudando, fazendo todo mundo... Não, ela está tentando ser aceita, cobrir uma rejeição e às vezes interior. Às vezes mascarando um problema interno muito forte, muito grande, que causa até problemas de saúde física, né? É verdade. Sabe? Precisa se a gente que está falando aqui sobre rejeição, se você tem esse problema, o melhor caminho é o diálogo, né? É você conversar com a pessoa, observação, tudo. E sabe, nos exemplos bíblicos, como a gente disse mesmo, no de José, que foi o caso de rejeição, foi cíclico, a rejeição de um, de outro. Foram anos para que isso pudesse ser solucionado. Talvez o sofrimento de uma família que foi ser feliz, porque terminou bem. Sim. E se tem uma coisa que a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem para o bem. Cooperam, é verdade. Então vai terminar bem. E se nós conseguirmos achar o caminho correto, certo, não precisa sofrer tanto, né? Sim, e é uma coisa tão comum isso, Mirtz, porque você observa, por exemplo, a gente que já mais maturidade, você observa, nos meus netos, por exemplo, você observa, a gente tem que trabalhar isso, porque você compra uma coisa para a vovó não comprou para mim. Eles têm essa coisa entre irmãos. Mas não, hoje não é o dia do Gabriel, hoje é o dia da Laura. A gente tem que ir trabalhando isso, porque não é fácil. Porque tem explicações muito lógicas que a criança tem que entender desde pequena. O caso eu tenho 2 filhas. O caso da minha segunda filha é em relação a uma fala que ela começou a usar bastante, era assim... Por que eu tenho menos fotografia do que ela? Por que tem mais álbum de fotografia dela? Por que ela tem mais fotografia? Eu falei, pelo simples fato que ela nasceu 1 ano e meio na sua frente. Então, teve 1 ano e meio que ela foi fotografada e não tem como pular isso. Não é uma verdade? Sim. Agora, isso significa o quê? Preferência, aos olhos dela, parecia. E foi tratado, porque se não trata isso... Sim, se você não explica, não mostra, né? Você vai pensar o quê? Né? Aí chega adulto lá, né? Então, agora ela conta essa história neste nível. Ela falou, nossa, eu era assim, né? Por quê e tal? Então, tem que se esclarecer para a pessoa se posicionar bem, não passar isso para os filhos, enfim, não perpetuar o ciclo, né? Exatamente. E isso falando em família, né, Mirtz? Porque se a gente estender um pouco o assunto, ir para a área, por exemplo, de rejeição entre o cristão e o não cristão, a área de rejeição dentro do trabalho é enorme. Tem muita forma é enorme, de por isso a gente acha bom você continuar aí, porque eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando sobre rejeição, realmente é um assunto que não vai se esgotar aqui, né, Conceição? Verdade. Mas, como a gente diz, a Bíblia registra uma história muito interessante e algumas coisas que nos dão norte, aprendizado para isso. No livro de Juízes,
ele vai falar sobre Jefté. Juízes 11, verso 1 diz assim: Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém, filho de uma prostituta, o nome do seu pai era Gileade. Olha só, vai contar a história de um homem. São as nossas histórias, né? Sim. Todos nós temos história. É uma vida familiar. Uma vida familiar. E Sim. na história dele, está escrito assim: Jefté era um homem valente, porém, gente, este porém vai fazer toda a diferença na vida dele. Na história da vida desse homem, né? Gente, quando diz assim, então, ele sentiu essa rejeição, sabe? Desde o começo, a descrição dele, assim, ele é filho de uma prostituta. Sim. Ele tá? carregava isso. Né? Carregar uma marca dela, as chances deste homem ser bem-sucedido eram baixíssimas, né? Se ele não tratasse... Né? É verdade, sabe? Verdade. Gente, ele era filho ilegítimo, Sim. né? Certamente o nascimento dele não estava nos planos do pai, porque essa é uma condição que hoje muita gente diz, eu não fui planejado, né? Sim. Escapou isso e aquilo, e sente rejeição disso, né? Sim. Então, ele também... E a gente vê que todo mundo rejeitou. E a história, se você for ler, os irmãos rejeitaram, o pai, né? Você vê, não houve interferência de pai, de ninguém. De nada. Ele simplesmente foi banido da família, foi deixado de lado. Aí o que faz? O que a gente vai aprender? Ele foi se juntar, ele reuniu um bando de pessoas mal resolvidas igual ele e se tornou chefe deles. Sim. Sabe, queridos? Líder, né? Isso foi um líder. É muito comum a gente tentar se juntar com pessoas que têm o mesmo problema que a gente. Sim. Tá? Ou então, pessoas rejeitadas, como era o caso de Jefté, se impor sobre outros. Eu não mando neles lá, mas... Mas isso é lindo da gente falar, porque Deus tem seus métodos, né? E, por exemplo, saindo do lado humano, né? No caso de Jefté, o cachorrinho criado com muita proteção, na casa ali onde a gente protege tudo e dá tudo na mão, ele não sabe nem atravessar uma rua. Agora você pega, o ser humano também é assim. Então você imagina o homem que foi, ele não tinha ninguém por ele, não tinha irmão, não tinha ninguém, ele tinha que se virar. É igual o cachorrinho, aprende a atravessar a rua, aprende a atravessar o sinal. Então são situações que a gente tem que olhar esse lado do up, né? Ou aprende, ou sofre. Ou se enterra. Ou se enterra, sim, ou né? morre atropelado na rua. Atropelado, né? Tem umas coisas assim. Sim. Mas, sabe, a reação, a rejeição pode ser de um comportamento negativo, como a princípio foi esse, encontrar um bando de gente mal resolvida, como se tornar chefe. E outra coisa, às vezes... O poder é uma maneira dele compensar, né, aquilo que ele sofreu. E ali ele foi treinado. Né? Agora, porque você pode incorrer numa maneira de liderança e de coisa cruel, ruim, como foi a sua, né? Sim. Não lidar bem com a rejeição é bíblico desde o primeiro livro. Por exemplo, Caim se sentiu rejeitado por Deus não ter aceito a oferta dele. Agora, ele não procurou saber qual o motivo de Deus não ter aceito. Ele não foi rejeitado. O que foi rejeitada foi a oferta dele. Sim. E a oferta tem a ver com o coração que ele já tinha, e podia, né? Chegar... Sim. O que tá, né? Porque quando as coisas não estão funcionando. É igual a perguntinha simples que uma filha faz. Por que ela tem mais fotos do que eu? Você vai encontrar uma boa resposta. Exatamente. Deus vai explicar. Olha a oferta que eu quero. Dá para corrigir. E, né? tem ocasiões como o caso de Jefté. Jefté não escolheu essa situação. Ele caiu dentro dessa situação e ele teve consequências de rejeição por uma coisa que ele não escolheu. Quer dizer, você pode estar vivendo essa porque situação. São probabilidades, né? Sabe, às vezes esse tipo de rejeição... Qualquer um tipo de rejeição vai tolher você em tantas coisas. Você pode se tornar uma pessoa, às vezes, sem opinião própria. Inseguro. Sim. Sabe, alguém chega e diz assim, Conceição, o que você acha? Eu não acho nada. Sabe, você... Se anula, Se anula, você guarda uma lembrança de rejeição e você pensa... E talvez a experiência que ela tenha desse o que é que você acha, pudesse ser uma coisa...
proveitosa para outro, né? Exatamente. E é importante a gente levantar esse assunto para você que vive esse problema ver a condição que Deus pode dar de mudar a nossa vida. Por exemplo, as atitudes de um Jefté, quem imaginaria que ele se tornaria um guerreiro tão... Então, foi um juiz, nos tempos do juiz, se tornou um juiz, e a lapidação, um homem de poder. Isso, e a lapidação da vida de Jefté, a preparação para ser um juiz de Israel, foi na dificuldade, na luta. Quantas vezes ele... Não só de ter sido rejeitado, mas dominar sobre um povo desse jeito não é fácil também. Ali ele foi trabalhado. A gente ouve histórias muito comuns ontem, né? Independente dessa pauta, ontem numa reunião, a gente estava ouvindo uma pauta assim, a mãe falou de um filho que ela perdeu e como José, assim, ele era o preferido, mas até por... era uma coisa mais ou menos natural, porque ele trabalhava muito, o que ele ganhava ele investia na família e fez até com que os outros se acomodassem. Que nem ela diz, ela tinha filho quase da mesma idade e um trabalhava para trabalhar por todos. Mas ela perdeu esse filho, ele faleceu muito cedo. E ela dizia assim, o exemplo dele acabou não sendo seguido por aqueles que ficaram, né, acomodados com uma coisa que não foi solucionada. Ninguém se levantou dizendo, bom, né, agora foi, né? Porque às vezes a gente tem assim... E eu vou dizer para você, Mirtz, na experiência que a gente tem de tantos anos de vida, quantas histórias familiares que nós vimos, o rejeitado se sai melhor. Aquele que é protegido, quando você protege muito, você inibe o crescimento dessa criança. E normalmente o que é rejeitado, ele quer despontar. Muitos, a gente ouve, por exemplo, tem casos de médicos, os outros 5 filhos não estudaram, mas aquele que se achava rejeitado, falou, não, eu vou provar que eu sou capaz. Né? Agora, do mesmo modo... que ele corre o risco de fazer algumas coisas também, independente de quebrar isso, por conta da valorização que ele vai ter do outro. Ele precisa dessa valorização, né? Do apoio, né? Aí ele se torna dependente desse reconhecimento. Sim. Aí, quando acontece, vamos pegar até um bem-sucedido, conseguiu chegar médico, mas se alguém chegar e falar alguma coisinha... e ele não tiver tratado isso da maneira certa, né? A ferida ainda vai aparecer, né? Porque, veja, ele pode, nessa condição, ele pode ser bem quisto, valorizado como médico, mas o que ele realmente queria é o apoio do pai, da mãe, dos filhos, e sabe, querido, quando você fica dependente de opinião dos outros, de valorização dos outros, sabe? Eles acabam determinando o seu modo de agir e de pensar. Esse não é você, mas o que... está te apoiando, pensa que você enfim, qualquer coisa, né? Assim, pode fazer mal. Então, é um assunto assim que eu acho que sempre que a gente puder conversar sobre ele, ter os olhos atentos para os nossos filhos, porque às vezes são coisas pequenas na infância, né? Hoje se fala tanto em bullying, né? Eu não sei se também é uma geração que porque qualquer coisinha, né? Porque hoje você não pode pôr um apelido numa pessoa, né? Se você botar um apelido, chamar o José de coisa assim, de ligeirinho, ele vai ficar ofendido. Nossa, antes tinha apelidos que a gente nem fala mais, tudo né? Brincadeira, tudo brincadeira, cabeção, cabeçudo, até orelhudo, jumbo, para alguém que tinha, às vezes, uma orelha mais... E não matava ninguém. Hoje, eles chamam de geração Nutella, né? Qualquer coisinha, qualquer apelido mais simples vai te causar um sentimento de rejeição. E nós, como pais, como avós, a gente tem que tomar muito cuidado, porque somos mais maduros. Então, por exemplo, Jacó, ele tinha as suas preferências, né? Então, ali, a mãe de José, por exemplo, ele tinha perdido a mãe, só tinha mais um irmãozinho. Então, a gente vai por esse lado, ele é mais carente. E, às vezes, nós causamos problemas. Então, é interessante a gente olhar isso. E é um aspecto, Conceição, que você
você falou, sabe por que a gente causa problema? Porque você não resolveu o seu problema. Você vai transferindo para o filho. Por isso que eu digo que é cíclico, sim. Agora, gente, nós estamos falando biblicamente de evangelho. A rejeição de Jesus como homem, já tinha sido profetizada desde o tempo de Isaías. Sim. Ou amava ou odiava. Sabe? Sim. Ele ia ser desprezado, rejeitado, abandonado. Sim. Já, ele viria para isso, né? E agora você pensa, Mirtz, se ele passou por tudo isso, sendo o Senhor, sendo Deus, você imagina o ser humano, como isso nos fortalece, né? Saber que nós vamos passar o fortalecimento, porque ele passou com isso, com a ausência da deidade. Sim. Era Deus homem. Feito homem, ele estava sujeito aos mesmos sentimentos e dores que nós. Era um homem de dores, né? Sim. João 1,11 diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você quer rejeição maior do que essa, né? Sim. Porque algumas traduções bíblicas usam esse termo mesmo, o rejeitaram, né? Sim. E então, imagine aquele sentimento, sabe, queridos, ser rejeitado. Às vezes, a gente tem que também pensar no ambiente de rejeição. Você resolve melhor, talvez, um ambiente de rejeição dentro do seu escritório, né? Ou dentro da sua... do que resolve dentro da sua casa. Porque né? aí está envolvido aquele amor, envolve sentimento maior, né? Sentimento maior. Agora, você vê, o próprio Senhor foi rejeitado pelos próprios discípulos. Pelos seus, né? Então, o que até dói aqueles assim, que andavam com ele veio pros seus, abandonaram. Então, isso aí, quando você conhece a palavra, quando você conhece a história do povo de Deus, a gente se fortalece. Quer dizer, a gente aprende a deixar isso para lá, né, Mirtz? Ou tratar e seguir em rejeitado frente. pelos seus, veio para buscar um povo. Olha o povo. Vamos ler Mateus 27, 21 e 22, diz assim, o governador do povo falando. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhe eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilato, o que eu farei então de Jesus chamado Cristo? Crucifica. Seja crucificado, gritaram. O próprio povo, né? Povo judeu. Não é só rejeitão, sabe? E ali tinha sacerdotes, ali tudo, né? Toda a sociedade. Queridos, nós temos que nos basear nesse ensinamento, porque o verbo se fez carne. Então, nós estamos falando de uma pessoa, né, como nós, neste momento. Né? A chibatada doía nele, como doía em você, em mim e tudo mais, né? E aí, Mirtz, tratando desse assunto, cabe o versículo da gente amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, trabalhar muito forte para quem sofre rejeição é você aprender a se amar, a se gostar, a se valorizar. Né? É o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Aquele que veio, passou por todo tipo de rejeição para nos deixar um ensinamento vivo, prático, maravilhoso. Né? Queridos, é o que a gente tinha para vocês hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.